Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo grande milagre e graça que o Senhor nos concede de poder adorar a um Deus tão grandioso, tão maravilhoso e tão poderoso, sem sermos fulminados pela Tua santa ira. E os méritos disso está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é grande, todo-poderoso e tem louvores infinitos os Teus anjos que Te adoram com muito mais santidade e muito melhor do que nós. Mas o Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, tem nos dado esta honra e este privilégio de adorá-lo. Senhor, santifica as nossas vidas cada dia, para que possamos sempre adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluias. Eu quero apenas citar um salmo aqui, que inclusive está escolhido pelas nossos irmãos do louvor, mas eu quero aproveitar e dizer o seguinte, Salmo 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, e anunciai entre os povos os seus feitos. Que nós, cristãos, possamos cantar louvores e adorar ao Senhor, mas que também possamos proclamar e anunciar a grandeza do Senhor. Quantas oportunidades você e eu temos perdido em não anunciar a grandeza do Senhor, na roda de amigos, entre os familiares e nas pessoas que nos acompanham no dia a dia. Não basta só louvar ao Senhor, tem que anunciar e proclamar as suas grandezas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as tuas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e poder.
temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu santuário. Glória e majestade. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério da glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Mostrou o sol da nuvens claros, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclamando a glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível.
morte venceste, céu tu rompeste, tumba vazia agora estás, está-te agora, ressuscitaste, vivo estás, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
irmãos, agora o momento de retirarmos os dízimos e as ofertas. Eu quero propor, eu esqueci de falar com os pastores, mas eu queria propor 2 ofertas ou uma oferta, aquilo que tocar no coração dos irmãos. Se os irmãos quiserem, se sintam à vontade, vai ter os 2 aqui, quiserem contribuir também para esse ministério que cedeu esse espaço para a gente, entendeu? Se algum irmão sentir no coração o desejo de abençoá-los, é uma igreja pequena que tem andado com muita dificuldade, pelo fato mesmo de ser pequeno e não ter um local próprio. Aí os irmãos se sintam à vontade. Eu vou deixar aqui os 2, e aí é o que Deus tocar no coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Mestre, Salvador e Redentor, é que levamos as nossas orações até o Senhor, porque sem Ele nenhuma delas seriam ouvidas. Sem Ele não estaríamos aqui para começo de conversa. Santo Deus e Pai, que o Senhor possa prosperar também financeiramente no nosso ministério e no ministério do pastor Everton. Sabemos, Santo Deus, que a Tua graça nos basta, mas que o Senhor possa realizar os desejos dos nossos corações, se estiverem em conformidade com a Tua palavra. Desejo de manter um local ou de ter um local próprio. Que o Senhor possa fazer isso, porque essas coisas contribuem para o avanço do reino do Teu Filho sobre a terra. Santo Deus, eu oro pela vida de cada irmão que aqui está também, para que o Senhor continue fortalecendo, para que o Senhor possa supri-los em todas as suas necessidades. Santo Deus, é muito bom estar aqui todos os domingos e nos outros dias que nós podemos nos encontrar, porque esta comunhão é maravilhosa e o Senhor tem proporcionado isso. Nenhum dos meus irmãos tem passado necessidade, porque o Senhor tem nos sustentado. Santo Deus, que o Senhor possa sustentar também todos os membros desse ministério do pastor Everton. Santo Deus, que tudo seja para a glória, louvor, exaltação e honra do Teu nome e do Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, Tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com Seu amor.
trouxe minha vida. Eu já estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrir comigo em Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Hoje nós leremos a partir do verso 22. Lucas 13, 22, ok? Lucas 13, 22. Na semana passada nós expomos os versos 18 a 21 e hoje nós vamos expor dos versos 22 a 30. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 13, a partir do verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Verso 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós
todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer mais uma vez pela oportunidade e o privilégio que o Senhor me dá de poder expor a sua palavra. Ó doce Espírito, ilumina o meu coração, a minha mente. Aplica esta palavra ao meu coração, à minha vida por completo e também à vida dos meus irmãos. Ó Senhor, eu te rogo que o Senhor faça o seu livro vivo a nós, para que o seu nome, somente o seu nome, receba honra, glórias, louvor, majestade, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós sabemos que a salvação, ela é exclusivamente pela graça. Nós já frisamos isso aqui há muito tempo. Inclusive, semana passada, o nosso irmão Bernard, na escola bíblica, falando dos 5 solas, ele falou do sola gratia, reforçando que a salvação, ela é do começo ao fim, obra de Deus, e uma obra feita meramente por graça, favor imerecido, dom imerecido, de tal maneira que não há nada, absolutamente nada, que eu ou você, ou qualquer outra pessoa, venhamos a fazer para merecer a salvação, ou estar um dia na presença de Deus. Isso, eu entendo que isso já está claro para nós, mas como as aeromoças dizem, né, nos voos, você já sabe, mas não custa lembrar. Salvação é exclusivamente pela graça. Mas um ponto que precisa ficar tão claro quanto esse, que a salvação é pela graça, é que o fato de salvação ser pela graça não significa que é fácil. Esse é o primeiro ponto. Não significa que é fácil ser um cristão que foi salvo pela graça. Nem tampouco significa que o fato de salvação ser por graça, que aqueles que foram salvos por graça não tenham que responder com obediência, com amor e com boas obras àquilo que recebeu gratuitamente. É como uma pessoa que recebe um presente, mas um presente tão especial, mas tão especial, que ela jamais imaginou na vida dela que ela poderia receber aquele presente. E o dia que ela é pega de surpresa, no dia do seu aniversário, e ela recebe aquele presente que ela jamais imaginaria que ela poderia receber, e ela inclusive sabia, com todas as letras, que ela não merecia de maneira alguma receber aquele presente, uma vez que ela recebe esse presente, se ela de fato entende que ela não merecia, o fato dela não merecer e agora sim receber, vai fazer com que ela se sinta tão encantada com o presente que recebeu, que ela vai querer retribuir de alguma maneira. E por que eu estou dizendo isso? Pastor, essa passagem
Parece que não tem nada a ver com graça. Você vai pregar de novo o que o Bernard pregou? Não. Eu escolhi começar enfatizando isso, porque eu penso que nos nossos dias, nós pensamos que pelo fato da salvação ser por graça, nós não devemos retribuir a Deus o favor que recebemos. Não é que o favor que eu retorno para Deus, não é o que eu ofereço, não é que o que eu ofereço para Deus mediante a salvação pela graça me torna apto para ser salvo. Não é graça mais o meu retorno. É graça sobre graça. Mas os corações que vieram à salvação por meio da graça respondem a Deus com uma vida reta e de boas obras. De tal maneira que quem foi salvo por graça responde à graça por meio das obras, dos frutos. Ok? E nós, infelizmente, igreja do século 21, talvez estamos pensando que a graça de Deus é a graça barata. Como diria, um escritor antigo chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele começa o primeiro capítulo do seu livro dizendo o seguinte: a graça barata, presta atenção nisso, a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A graça barata é graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. A graça barata é a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha. A graça barata nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. O Bonhoeffer acertou no alvo. O encantamento dos evangélicos atuais em baratear a graça. Um pastor chamado William Booth foi perguntado lá no século XX, lá no século final, final do século XIX para o século XX, sobre qual seria o maior perigo que a igreja iria enfrentar no século seguinte. A resposta do William foi o seguinte: o maior perigo do século XX, presta atenção, o maior perigo do século XX será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem o inferno. Basicamente, o que o William Booth estava dizendo é que a igreja no século seguinte seria encantada por uma religião sem o Espírito Santo, portanto, impossível de ser santificada, um cristianismo sem Cristo, portanto, um cristianismo vazio da sua essência, o perdão oferecido pela igreja do século XX sem a necessidade de arrependimento, ou seja, você é uma pessoa boa, então está perdoado. Salvação sem regeneração, você está salvo, você não precisa ser nova criatura. Uma política sem Deus, aonde se
encaixa aqui perfeitamente o humanismo, o homem ocupa o centro de todas as coisas, ele pode salvar a si mesmo. E, para mim, o mais incrível de tudo, a oferta do céu sem o inferno. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Esse é o evangelho esvaziado de responsabilidades. Pastor, mas isso aí foi escrito pelo Bonhoeffer lá atrás, séculos antes, né? William Booth estava no século XIX. Mas hoje a gente tem as mensagens coaches, pseudo-cristãs, a mensagem da prosperidade, pseudo-cristãs, travestidas de piedade, mas são homens do inferno, com a mensagem do inferno, que nada mais é do que uma oferta do evangelho fácil, o evangelho que não me custa. E não custa nada reforçar que é por graça. Mas ao mesmo tempo que é por graça, me custa tudo. Porque o Deus que salva por graça não aceita que o meu e o seu coração esteja dividido. Ou ele pertence a Deus totalmente, ou ele pertence ao diabo. Como o próprio Jesus disse, é impossível seguir a dois senhores. Porque ou nós iremos agradar um e desprezar outro, ou nós iremos desprezar um para agradar outro. No texto de hoje, irmãos, nós veremos que há um caminho pelo qual os ouvintes de Jesus são chamados a passar. Existe uma porta pela qual aqueles que ouvem a Jesus devem entrar. E essa porta significa e aponta para algo interessante, para a urgência do chamado à resposta à fé. De tal maneira que esse texto, irmãos, vai nos mostrar que o momento do arrependimento é agora. O momento de dar ouvido àquilo que está sendo escutado é agora. O chamado ao arrependimento proposto pelo Evangelho é urgente. A proclamação do Evangelho e a pregação do Evangelho não permite que aqueles que o ouvem fiquem em cima do muro. Ou você aceita a mensagem e se arrepende, ou você nega ela e é condenado. E esse texto vai nos dizer exatamente isso. Então eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta comigo, a partir do verso 22. E nós iremos fazer a exposição aqui. E você me acompanha, porque, como sempre digo, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, para que você veja na sua própria Bíblia aquilo que eu estou dizendo. Porque, como nós bem sabemos, os pregadores não foram chamados para falar à igreja as suas próprias opiniões. Os pregadores foram chamados como ministro de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. Eles foram chamados para proclamar a palavra de Deus, e não as suas próprias palavras. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta e faça como aqueles irmãos lá de Bereia, que ouviam o que Paulo dizia e ao mesmo tempo checavam nas Escrituras para ver se essas coisas realmente eram como Paulo estava dizendo. No verso 12, Lucas vai fazer uma transição aqui de contexto, e nós percebemos que desde os capítulos anteriores, Lucas está narrando Jesus indo para Jerusalém. Ele vai de uma maneira meio que cronológica, narrando os fatos e conduzindo e mostrando que Jesus está deixando a região da Galiléia e da Judéia e caminhando para Jerusalém. Qual é o sentido disso? É que Lucas está mostrando que Jesus está pouco a pouco caminhando para o desfecho que o espera, a saber, a sua morte, a sua prisão, a sua entrega a Pilatos, a sua sentença de crucificação e, por fim, a sua
crucificação no Gólgota. Então Lucas diz no verso 22 que Jesus ia por cidades e vilas ensinando. Veja que o ministério de Jesus, ele era um ministério especialmente de ensino, ou especificamente de ensino. Por onde Jesus passava, por cidades e por pequenas vilas, se tem uma coisa que Jesus fazia era ensinar as coisas pertinentes ao reino de Deus. E ele passando por essas vilas e por essas cidades, ele ensinava, e à medida que ele ensinava, ele proclamava ali as boas novas do reino, e ele prosseguia rumo a Jerusalém. Lucas termina o verso 22 dizendo que ele então prosseguia, jornadeava para Jerusalém. E aí nesse cenário aqui que Jesus estava em uma determinada cidade, ou em determinada vila, proclamando, ensinando o evangelho, de repente chega uma pessoa, que nós não temos aqui o nome. Diz aí o verso 23. Disse então a ele, uma certa pessoa. Então essa pessoa aqui vai fazer uma pergunta a Jesus. E a pergunta que ele faz, primeiro ele chega e se dirige a Jesus como Senhor. Presta atenção nisso, Senhor. Como quem dissesse assim, Senhor, eu creio em Ti, hein? Quem está perguntando aqui é uma pessoa que crê em Ti. Senhor, são poucos os que serão salvos? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? Será quantos que serão salvos, hein? Será que a gente pode saber? Será que vai ser muito, pouco? Então, essa pessoa que vem até Jesus, ela chega e faz essa pergunta a Jesus. Nós não sabemos, pode ser que essa pergunta aqui tenha sido uma pergunta verdadeira, de uma pessoa que realmente queria entender. Há outros que interpretam essa passagem aqui, dizendo que era uma pessoa, um judeu, que na verdade queria simplesmente questionar a Jesus à medida que afirmava a sua própria salvação. Meio que uma espécie de legalismo. Nós não sabemos, porque o próprio texto aqui não diz. Mas fato é que essa pessoa, ela vem até Jesus, chama ele de Senhor e pergunta, Senhor, são poucos os que serão salvos? Os judeus entendiam que toda a nação judaica pertencia ao povo salvo. Então, uma vez que essa pessoa vem e faz essa pergunta a Jesus, Jesus vai responder a essa pergunta. Só que é interessante que Jesus não vai responder à pergunta diretamente, porque se ele respondesse a pergunta diretamente, ele basicamente diria assim, sim ou não. A pergunta é, são poucos os que serão salvos? A resposta direta à pergunta seria, sim, são poucos. Ou, não, não são poucos, são muitos. Jesus, então, vai ampliar o seu discurso, e a partir dessa ampliação, ele vai nos trazer questões importantíssimas, como nós falamos aqui. E aí o final do verso 23 diz, então, Jesus lhes disse. Veja, quem veio a fazer a pergunta é uma pessoa. A resposta de Jesus responde não somente a essa pessoa, mas a todos que estão em volta. Verso 23, e ele então lhes respondeu. E a resposta de Jesus começa no verso 24. Ele diz aí, esforçai-vos para entrar através ou pela porta estreita. Quero chamar a sua atenção aí para essa palavra, para esse verbo esforçar. Primeiro que ele está no imperativo, significa que Jesus dá uma ordem àqueles que estão ouvindo. Se esforcem para entrar, é uma ordem, é um mandamento. As pessoas que estão ouvindo Jesus não têm a opção de não entrarem pela porta. Segundo ponto aí, que a gente deve prestar atenção, é que não é qualquer porta. A porta aí, ela é qualificada, ela recebe um adjetivo. É uma porta estreita. O que já nos mostra que, se a porta é estreita, é necessário que tenha esforço, como o próprio Jesus disse. Mas não um esforço para ser salvo, mas eu diria que é um esforço
para se render à salvação que é oferecida por Cristo. O sentido dessa palavra esforçar aí, ela tem origem em um substantivo grego e um verbo grego. O substantivo grego é a palavra agon, da onde vem a palavra no português agonia. Então todo mundo conhece a palavra agonia. Talvez eu ou você já estivemos numa situação onde nós estávamos agoniados. Agon significa no grego luta, mas não é qualquer tipo de luta. É uma luta que você se entrega de tal maneira que tem sangue, suor e lágrimas sendo derramado. Não é uma lutinha qualquer. E o substantivo que Jesus usa aí, o verbo, melhor dizendo, que Jesus usa aí para dizer esforçai-vos, é o verbo grego agonizomai. E agonizomai, da onde vem a palavra, tirado, né, do agon, da onde vem a agonia, ele significa concentrar todos os esforços possíveis para alcançar um objetivo. Significa empenhar totalmente, concentrar todas as suas forças. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: agonizem-se ao passarem pela porta estreita. Veja como que eu disse que isso aqui faz sentido com o evangelho fácil que nós ouvimos. A graça barata do Bonhoeffer. Jesus está dizendo que tem que ter esforço. Repito, não é esforço para ser salvo, porque nós falamos, salvação é por graça. Mas tem que ter uma entrega a ponto de nos agonizarmos, porque o Evangelho propõe negação a mim mesmo. O Evangelho me chama ao arrependimento. O Evangelho me chama a amar Cristo e a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O Evangelho me apresenta uma luta que não é contra as pessoas, mas é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. O Evangelho me afirma que eu tenho que lutar contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, esses três inimigos do crente, os três inimigos daquele que foi salvo por graça. Então não existe cristianismo fácil. Não existe evangelho fácil. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, sim. Tereis aflições, tá? Tem uma portinha que é estreitinha e você vai ter que permanecer nela agonizando. Percebe? Ao mesmo passo que em outros evangelhos, Jesus acrescenta um pouquinho mais. Ele diz assim: esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito, porque o caminho largo é o que conduz à perdição. Salvação é por graça, mas o caminho que eu permaneço na salvação por graça é estreito e não é fácil. Agonizem para entrar pela porta estreita. Essa palavra, esse verbo agonizomai, que é concentrar todos os esforços, ele aparece em outras passagens das Escrituras com uma ideia aqui, como eu disse, de algo que não é fácil, é algo que tem que ter uma extrema dedicação. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,2, vai lá comigo, 1 Tessalonicenses 2,2. 1 Tessalonicenses 2,2 diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, Paulo está falando dele e daqueles que estavam com ele, tivemos ousada confiança em nosso Senhor, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Essa expressão muita luta aí é a palavrinha agonizomai. Paulo está dizendo que em meio a muitas lutas, ele se agonizava para permanecer proclamando o Evangelho. Em Colossenses 1,29, Colossenses 1,29,
Olha como que Paulo usa essa expressão, e o português traduziu aqui exatamente a ideia da palavra. Colossenses 1:29. Para isso é que eu também me afadigo. Paulo está falando de se afadigar. E aí sim vem a expressão, esforçando-me o máximo possível. A palavra agonizomai. Esforçando-me o máximo possível. E por fim, 2 Timóteo 4:7, um texto bastante conhecido de nós. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A palavra agonizomai está aí no que o português traduziu como combati. Veja, a ideia de combate, a ideia de se esforçar o máximo possível, a ideia de se entregar, a ideia de agonizar pelas coisas do reino. Porque muitos buscarão entrar, mas não poderão. É interessante, eu gosto de aprofundar nas palavras, porque ele termina aí, não poderão. A ideia de não poder é não ser forte o suficiente para permanecer. Olha que coisa interessante. Se a caminhada cristã propõe uma agonia, um combate, uma luta, uma entrega, uma resistência, dada pelo próprio Deus, através do Espírito, não custa nada reforçar que essa força, essa resistência, nós não temos a capacidade de tê-la por nós mesmos, mas é Deus quem nos concede. Ao passo que é necessário essa força, essa resistência, Jesus diz que muitos que virão até Ele não têm essa capacidade. E eles, portanto, não poderão entrar. E aí, no verso 25, ele amplia ainda mais a sua resposta. Primeiro ele diz que muitos vêm até Ele, buscam entrar na porta, mas não são capazes de entrar na porta. Não tem força para entrar por aquela porta. Aí no verso 25 ele diz assim: pois quando for levantado o dono da casa aqui, agora ele passa a contar uma parábola. O dono da casa aqui é uma referência a Jesus Cristo. Pois quando for levantado o dono da casa e ele fechar a porta, e vocês perceberem que ficaram do lado de fora, e do lado de fora da porta, uma vez fechada, vocês virão e irão dizer. Repare que Jesus diz que vem um tempo, irmãos, em que o dono da casa vai fechar a porta. O que isso significa? Jesus está falando que dias vêm em que a paciência de Deus para com os pecadores acabará. A porta da misericórdia, que por muito tempo ficou aberta, será fechada. A fonte aberta para a purificação dos pecados cessará. O trono da graça será removido. E uma vez removido, ele dará espaço ao trono do juízo. É isso que ele está dizendo. Dias vêm em que a porta será fechada. É como se ele dissesse: aproveitem agora, tá? A hora é agora. O dia é aqui. Porque dias vêm em que a oportunidade não mais existirá. E naquele dia, Jesus diz que o desespero tomará conta dos homens. Como eu disse, final do verso 25, a porta se fechará e vós, do lado de fora, baterão na porta. A palavra bater aqui é golpear com força, a ideia de desespero. Aqui não é uma batidinha, é alguém que ficou lá brincando do lado de fora. Não, amanhã, o ano que vem, vou curtir a vida mais um pouco, estou jovem demais. Aí de repente a porta fecha e ele se pega do lado de fora. Aí ele começa a bater desesperado, e ele vem e
diz algo a Jesus, olha só, o desespero tardio. Eles batem na porta e no verso 26 tem o que eles dizem: Senhor, abra para nós. Abre aí, Senhor, a porta para nós. Resposta do Senhor para eles: e ele se levantará e vos responderá: não vos conheço. De onde sois? Repare que eles estão se dirigindo a Jesus como Senhor. E ao se dirigirem a Jesus como Senhor, eles estão entendendo que eles são conhecidos por Jesus. Aí Jesus responde para eles: não vos conheço. De onde sois? E eles vão responder algo interessante. Sim, Senhor, o Senhor conhece sim a gente. Deixa eu lembrar, o Senhor esqueceu da gente, né? Eu vou lembrar o Senhor quem nós somos. Verso 26. Então começarão a dizer: comemos, e aí aqui nós temos 3 verbos: comemos, bebemos e ensinamos. Senhor, deixa eu lembrar o Senhor está esquecendo da gente, não é possível. Comemos diante de ti. O senhor não lembra aquela vez que a gente estava participando, que o Senhor multiplicou os pães? A gente estava sentado lá, nós pegamos um dos pedacinhos que o Senhor, que teve no cesto, nós comemos, lembra, Senhor? Depois eles dizem: e nós bebemos contigo. O senhor lembra, Senhor, aquela festa em Jerusalém? Quando a gente, lembra lá nas bodas de Caná, quando tinha aquele casamento? Então, a gente é aquele casal que estava sentado ali naquele cantinho, quando o Senhor multiplicou, quando o Senhor transformou a água em vinho, e daqui um pouco nós chegamos, e eu lembro que o Senhor pegou um pouquinho do cálice, e eu peguei também. Lembra, Senhor? Nós somos aquela família que estava lá, nós bebemos contigo. Depois eles chegam e dizem assim: Senhor, o Senhor ensinou lá nas nossas ruas. O Senhor passava... Lembra a rua lá de casa? Então, o Senhor passou lá pelo vilarejo. O Senhor ensinou lá nas nossas ruas. Aí a resposta de Jesus, verso 27. Então, ele lhes dirá: não vos conheço. De onde sois? Apartai-vos de mim, todos, praticantes de injustiça. Aqui é um contraste. Os praticantes de justiça, os praticantes de injustiça, é uma figura para se referir àqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Ao passo que os praticantes da justiça são aqueles que obedeceram, ouviram a palavra de Jesus Cristo e entraram pela porta enquanto lhes havia tempo. E eles vão ficar ainda mais desesperados, porque o Senhor não apenas disse a eles que Ele nunca vos havia conhecido, que Ele nem sequer sabia de onde que aquele povo era, mas Ele vai dizer o seguinte, verso 28, ali haverá lamento e ranger de dentes. E meus irmãos, essa fala de Jesus deveria ser uma bomba em nós. Quando ele está dizendo, ainda há tempo, de que dias vêm, em que a porta estará fechada, e aqueles que ficarem do lado de fora dela experimentarão pranto, lamento e ranger de dentes. Aí você pode pensar assim, pastor, mas o ranger de dentes, será que é um sonzinho que a gente vai ouvir lá no inferno? A gente vai estar lá no inferno e 24 horas o som que vai ter lá é ranger de dentes e pranto? Não. O ranger de dentes aqui é uma metáfora.
Literalmente, essa expressão ranger de dentes, ela poderia ser traduzida como murmurar pelos dentes. Ela expressa nada mais, nada menos do que o remorso daqueles que foram deixados fora do reino, muito embora tenham sido chamados para entrar nele. O ranger os dentes aqui, irmãos, não é aquela ideia de que você vai ouvir um som de ranger de dentes. A ideia é que as pessoas estarão do lado de fora da porta e elas serão tomadas por uma sensação tão grande de remorso que eles ficarão meio que lembrando assim: por que eu não ouvi a mensagem? Esse Deus me deixou de fora. Essa é a ideia. Veja que não tem assim: Senhor, bate a porta, abre a porta para a gente. A gente se arrepende agora. Não. Agora só tem espaço para ranger de dente. Lá em Apocalipse, só para vocês terem uma ideia da seriedade disso que Jesus está dizendo aqui, Apocalipse 6, de 15 a 17, Apocalipse 6, de 15 a 17, diz assim: a abertura dos selos. Chega lá no sexto selo, Apocalipse 6, 15 e 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja quão terrível é esse dia. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira de quem? A ira de quem? Do Cordeiro. Mas a visão que eu tenho de Jesus é que todo assim enfeitadinho, olho verde, cabelinho assim encaracolado, os anjos voando em volta dele. Mas aqui em Apocalipse, as pessoas estão dizendo o seguinte, eles estão pedindo o seguinte: que os montes caiam sobre nós. A gente quer fugir da presença daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse reforçando que dias vêm, irmãos, em que Jesus não mais será o Cordeiro de Deus que oferta o seu sangue e a sua própria vida em favor dos pecadores. Dias vêm em que ele será o Cordeiro irado, que fechará a porta e não abrirá de maneira nenhuma para aqueles que insistirem e ficarem do lado de fora. Qual é o motivo que essas pessoas têm aqui para ranger os dentes? Por que vai haver choro, pranto e ranger de dentes lá? Primeiro, porque eles veem o reino consumado, porém eles estão fora desse reino. Final do verso 28. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, porém vós lançados do lado de fora. Por que haverá pranto e ranger de dente? Porque eles estão vendo o reino consumado, o reino que Jesus proclamava, que era simples, portanto, inaceitável por aqueles que queriam glória, como nós pregamos na semana passada. Quando eles virem que aquele pequeno reino que começou como uma semente de mostarda, que aquele pequeno reino que começou como uma pitada de fermento, agora está consumado, eles rangem os dentes. Segundo, porque eles veem outros, inclusive gentios, no banquete celestial com o Messias, que eles rejeitaram. Terceiro motivo pelo qual eles rangem os dentes, porque eles mesmos se colocaram do lado de fora, por suas próprias incredulidades. Meus irmãos, pasmem com isso que eu vou dizer aqui, mas aqueles que terminarão fora do reino, ficarão fora do reino por livre e espontânea escolha.
fizeram plenamente o uso do seu livre arbítrio. Aqueles que terminarão no inferno, na condenação eterna, estarão lá porque eles escolheram amar mais o mundo do que a Deus. Quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, porém vós ficarem do lado de fora. E aí ele diz, verso 29, que haverão muitas pessoas lá. Eles não verão apenas Abraão, Isaque, os patriarcas. Verso 29 diz: pois virão do leste, do oeste, do norte ou do sul, e se sentarão ou se assentarão no reino de Deus. Essa ideia de estar assentado aqui, ela é a ideia de uma posição de festa. Estar assentado à mesa é uma ideia de comunhão e de festa. Então veja, enquanto os que estão do lado de fora estão em pranto e ranger de dentes, os que estão do lado de dentro estão assentados à mesa, posta no reino de Deus. E aí ele conclui no verso 30 dizendo: e eis que serão últimos os primeiros, e os primeiros, há primeiros que serão últimos. Ou seja, os que esperavam participar do reino de Deus, que eram os judeus, ficariam de fora, ao passo que o que eles jamais imaginariam estariam presentes. Certa vez eu ouvi de um pastor, que inclusive foi pastor meu, em outro ministério, e ele me disse o seguinte: no céu, quando nós estivermos lá, nós faremos duas perguntas. Primeira é: eu estou aqui? A segunda é: você está aqui? Eu acrescentaria uma terceira para aqueles que estarão no inferno: eu não estou lá? Essas palavras de Jesus, irmãos, elas devem, no mínimo, nos levar a refletir sobre o estado de nossa relação com Deus. Nós estamos fora ou dentro? Nós estamos na fé ou na incredulidade? Nós somos conhecidos ou desconhecidos? Nós somos praticantes da justiça ou da injustiça? Nós estamos no caminho estreito ou no caminho largo? Nós estaremos à mesa ou no inferno? Deixa-me clarear um pouquinho aqui, porque pode parecer que a ideia de uma porta estreita ou de um caminho estreito signifique, como muitos pensam, que o Evangelho estraga toda a minha vida. Algumas pessoas pensam assim, vocês sabiam? Agora eu entrei pela porta estreita, agora é o seguinte, agora eu não posso fazer mais nada. Eu não posso sair, eu não posso passear, eu não posso comemorar, eu não posso beber, eu não posso ir numa festa, eu não posso fazer nada. O Evangelho acabou com a minha vida. As coisas de Deus são meio loucas, sabe? O caminho amplo é aquele que você tem espaço para correr, para fazer o que você bem entende. O caminho estreito, você ainda tem espaço. A única diferença é que você usa o espaço para viver para a glória de Deus. Essa é a única diferença. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de você ter ouvido a proclamação do Evangelho não significa que você agora é proibido de fazer tudo. Você agora está numa posição que tudo que você faz, quer comer ou beber ou qualquer outra coisa, você faz para a glória de Deus. Essa é a diferença. Você pode passear com a sua família? Não só pode, como deve. Mas faz isso para a glória de Deus.
Você pode trabalhar? Pode. Mas faz isso para a glória de Deus. Você pode ir numa festa? Pode. Jesus foi numa festa de casamento. O povo judeu é bastante festivo. Você pode ir numa festa, mas vá para a glória de Deus. Não vá vestir de qualquer maneira. Não vá dançar qualquer coisa. Como certa vez perguntaram para um pastor, mas crente não dança, não? Eu falei, não, crente dança. Crente só não dança de qualquer maneira e qualquer música. Então é só um adendo que o caminho estreito ainda há espaço. Mas o espaço que é ofertado é para que aquele que foi salvo pela graça esteja no caminho, na porta estreita, para a glória de Deus. J.C. Ryle diz o seguinte: dinheiro, posição, prazer e grandeza são as coisas que o mundo mais valoriza. Correto ou não? Orar, crer, viver com santidade e familiarizar-se com Cristo são atitudes desprezadas, ridicularizadas e consideradas de pouco valor. Verdade ou não? O mundo ridiculariza isso e nós, muitas vezes, ridicularizamos. Orar, crer, viver com santidade, andar com Cristo. Mas olha o que ele diz: mas um dia haverá uma grande mudança. As últimas coisas se tornarão as primeiras, e as primeiras se tornarão as últimas. Ele termina dizendo algo que nós deveríamos tremer ao ouvirmos. O inferno é tão somente um lugar no qual a verdade é reconhecida tarde demais. O inferno é tão somente um lugar no qual a verdade é reconhecida tarde demais. Isso nos leva, irmãos, a considerar algumas coisas. Primeiro, a urgência da mensagem do Evangelho. O fato de que a mensagem requer uma entrega total e imediata daqueles que o ouvem, ou seja, o Evangelho não aceita pessoas em cima do muro, ok? Ah, pastor, mas você tem que fazer o apelo. Não, se você não se sente apelado com a proclamação da palavra, quando Pedro pregou o seu sermão lá em Pentecoste, ele não chegou no final e falou assim: você que está sentado aí, você quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente agora e repete a sua oração. Não. Pedro simplesmente proclamou as boas novas. Sabe o que aquele povo fez? Falou: Pedro, pelo amor de Deus, o que nós temos que fazer agora? Nós estamos desesperados com essa mensagem. Se isso que você pregou é verdade, nós não podemos ficar em cima do muro, não. Nós não podemos. Pastor Rony, é o seguinte: se o que você disse aí é de acordo com a palavra de Deus, se isso é verdade, se há um caminho que a gente tem que se esforçar para permanecer com ele, o que nós temos que fazer agora? Esse é o posicionamento que é esperado de todos aqueles que ouvem. A proclamação do Evangelho é urgente, a mensagem do Evangelho é uma convocação ao arrependimento agora. Ah, pastor, mas no futuro eu vou crer. Cuidado para você não reconhecer a verdade tarde demais. O Evangelho pede de nós um posicionamento imediato, que é o oposto da indiferença. São aqueles que ouviram, estão ouvindo e ouvirão, continuarão ouvindo a mensagem do Evangelho, o Senhor chamando ao arrependimento, a vida santa, a vida reta, a vida digna, o submeter à palavra, o amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, mas ainda permanece em cima do muro. O Evangelho não aceita isso. Novamente, J.C. Ryle diz: não devemos permanecer parados, continuando no pecado e vivendo de acordo com o que o mundo nos passa, à espera da graça de Deus. Não devemos prosseguir tranquilamente em nossa impiedade, escondendo-nos atrás da inútil desculpa de que não podemos fazer nada, até que sejamos atraídos por Deus. Temos de nos aproximar dele pelos meios de graça.
Em nossa obediência, os nós serão desatados. A ordem é clara e inconfundível: esforçai-vos para entrar. Nós não podemos ficar aí de braços cruzados, falando, pastor, mas a vida não é fácil, não, né? A carne, você sabe como é que é. Não, meus irmãos, não, isso é um insulto à cruz de Cristo. Isso é um insulto à morte de Cristo, a desculpa de que, pastor, você sabe como é que é, né? Cristo na cruz do Calvário nos livrou da escravidão do pecado, e nós podemos, por meio da graça, nos achegar a Ele como estamos, para que Ele nos transforme daquilo que estamos em aquilo que nós devemos ser. Há uma graça, irmãos, há um chamado, ao mesmo tempo que há um chamado urgente, há uma dádiva de Deus, há um braço aberto para receber pecadores. O momento é aqui e agora, entende? Não tem essa desculpinha, pastor, vamos ver, é porque eu não consigo, é porque meu pai me criou assim, minha mãe fez isso, é porque eu vim de uma comunidade pobre, é porque minha família. Não, se você está ouvindo o Evangelho, Jesus está dizendo, é agora, não importa o que aconteceu com você antes desse dia. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Deixa eu fazer um apelo aqui. E pense, irmãos, hoje, agora. Se você está em cima do muro, a palavra do Senhor é: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Pense em entrar hoje, por meio da graça, mediante a fé, na porta estreita que conduz à vida eterna, pois são poucos os que terão essa oportunidade de ouvir esse chamado urgente e necessário. O autor de Hebreus, em Hebreus 3, 12 a 14, diz: tende cuidado, irmãos. Olha o tom de alerta: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Começamos pela graça e podemos nos achegar pela graça. A vida cristã e a caminhada cristã começa pelo caminho da graça e termina pelo caminho da graça. Você entra pela porta da graça e você sai pela porta da graça. Romanos 12, 1, mais um apelo meu aqui para vocês e para todos que estão nos ouvindo depois aí pelo YouTube. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está chegando aqui, a igreja aos Romanos está dizendo, pelo amor de Deus, irmãos, eu estou rogando, eu estou suplicando, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que são as misericórdias de Deus? Tudo o que ele disse do capítulo 1 até o capítulo 11, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas que agora se manifestou uma justiça que não é obtida por obras da lei, mas justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Portanto, ele diz, irmãos, uma vez que Deus estendeu as mãos para vocês, uma vez que Deus estendeu a porta da graça, estendeu o braço da misericórdia, irmãos, eu vos rogo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu amo esse texto, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, sabe, quando você escuta a mensagem do Evangelho, quando você descobre Cristo, sabe que é a coisa mais racional que você pode fazer na sua vida? Se entregar completamente a Ele. É a coisa mais racional que um crente pode fazer, é entregar toda a sua vida a Deus. Agora, a coisa mais irracional que o crente pode fazer, está no verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A coisa mais racional que eu e você devemos fazer, uma vez que ouvimos Cristo, é entregar toda a nossa vida como um sacrifício vivo a Ele. A coisa mais irracional que nós podemos fazer é deixar de entregar tudo isso e entregar ao mundo. Assumir formas mundanas. O segundo ponto que nos chama a atenção, essa passagem de hoje, é que o dia do arrependimento é hoje, o lugar é exatamente aqui. Cuidado para você não piscar dos olhos, se perceber do lado de fora. Cuidado para você não ter aquela surpresa. Eu não estou lá. Os que ficaram do lado de fora chamaram Jesus de Senhor. Comeram com Jesus, beberam com Jesus. Jesus ensinou nas ruas deles. Mas ficaram do lado de fora. Se aqueles que comeram com Jesus, se aqueles que beberam com Jesus, se aqueles que ouviram a palavra do próprio Jesus encarnado há 2000 anos atrás, dentre essa multidão que o ouviu, vários ficaram de fora, quanto mais nós, se negligenciarmos tão grande salvação e tão grande mensagem nos ofertada hoje e agora. Um outro ponto que nós precisamos ter em mente, irmãos, não haverá segunda chance. Não haverá segunda chance. Existe um engano teológico que diz que, vai haver o arrebatamento da igreja, então eu vou ficar, então eu vou ter uma segunda chance. Não existe segunda chance. Não haverá repescagem. Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não vai ter purgatório, não vai ter nada do outro lado, irmãos. Do outro lado nos espera ou a glória ou a condenação eterna. Quarto, esse texto deve nos chamar a um autoexame urgente. Urgente. Para não sermos pegos pensando que pertencemos ao reino, somos íntimos de Jesus, mas um dia ouvir dele: quem sois? Não vos conheço. Por fim, a recompensa que espera aqueles que abraçam a mensagem do Cristo sangrando na cruz hoje, nada mais é do que estar reclinado numa mesa farta, rodeado por milhares de irmãos que, assim como outros, abraçaram a Cristo por graça e se apossaram dele com as mãos vazias da fé. O título que eu dei a esse sermão é: a porta é estreita, mas a mesa é farta. O caminho é estreito, mas a mesa é farta. E eu termino com 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meus irmãos, não há ninguém que tenha entrado pela porta estreita que tenha se arrependido. Mas há muitos que rejeitaram a porta estreita e se arrependerão por resto de sua vida no inferno. Que Deus nos livre de rejeitarmos tão grande salvação que nos é ofertada hoje, aqui e agora. Vamos orar? Pai amado, nosso coração e nossos lábios deveriam tremer, Senhor. Ó Senhor, as minhas mãos soam, Senhor, e tremem quando nos deparamos, ó Deus, com palavras tão duras, mas ao mesmo tempo palavras tão verdadeiras. Ó Senhor, nos leve ao arrependimento genuíno, Senhor.
Talvez não que não tenhamos experimentado já a sua salvação, mas aquele arrependimento por negligenciarmos, ó Deus, as coisas que fazem parte do reino do Senhor. Por negligenciarmos, ó Deus, que a graça, mesmo sendo de graça, requer de nós um coração totalmente entregue a Ti. Não para ser salvos, mas para demonstrar a gratidão do tamanho do perdão que recebemos. Ó Deus, nos ajude. Ó Deus, há tantas fraquezas em nós, mas há também em nós um Espírito, que o Senhor diz que é o Espírito do Senhor, que habita em nós e nos fortalece, nos transforma. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para meditarmos quanto aos caminhos que estamos tomando, estamos seguindo. Deus, não nos permita negligenciar, ó Deus, aquilo que já ouvimos há tantas vezes. Nos ajude, Senhor. Se preciso, nos discipline, nos desperte do sono, aviva-nos. Se preciso, ó Deus, nos mate, mas não nos permita, Senhor, negligenciarmos a Ti e a Tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, e exclusivamente para a Sua glória. Amém.